lá dentro um monte de maisena. Exatamente. Então, você vê que se o cara corre ali sobre a superfície, ele não afunda. Em algum momento, um desses caras, eu acho que é esse aí de branco, ele vai ficar parado. Aí ele vai afundar. Eu acho que vem agora. Ele vai, um monte de falatório aí ele vai afundar. E por quê? Porque uma suspensão de amido, de maisena, relativamente concentrado, é hidratante. Então, se o cara corre para cima ou para baixo, a grande quantidade de concentração de partículas não consegue desviar ele pelo impacto que corre em cima. Quando ele para, aí tudo pode se desviar e ele afunda. Pronto, acabou. Aí agora pode ir no forno, a gente passa Agora pode fazer isso, pode fazer em casa. Fazer essa experiência nova, professor? Não tinha piscina vai estar aqui Pode fazer em casa, já começa a fazer a poupança, porque vai um monte mais lá. Vai mais Tem que concentrar bastante. E outro, depois vai entupir o rabo. Aí o problema vai ser maior, vai estar pior. Aí vai muito pior. Ok. Essa parte de comportamento de fluxo, tem mais dois aspectos que a gente tem que mencionar, e depois eu vou comentar uma coisinha ainda sobre elasticidade, viscoelasticidade. A Ana vai embora logo, mas ela já conhece. Mas dois efeitos ainda que a gente vê em medidas de rotacionais, que a gente encaixa aí na parte de viscosimetria. Uma são produtos que não fluem, não escoam espontaneamente. O que é isso? Um creme, por exemplo. Um creme, um potinho, você tira o potinho, não sai. Uma pasta de dente, você tem que apertar o tubo, senão não sai nada. Então, uma emulsão, uma geleia, uma gelatina, tudo isso não flui espontaneamente. Mas, se a gente começa a apertar, aplicar uma força, uma tensão, começa a fluir, começa a se deformar. Então, esse efeito a gente chama de vários termos. Em inglês, yield stress ou yield bond. Em português, tem N termos, tem ponto de fluidez, tem limite de escoamento, tem tensão crítica, tem eu lembrei agora dos três, mas tem outros, agora não lembrei. E a gente tenta entender esse comportamento pelas interações dentro da formulação. Uma emulsão, por exemplo, você sempre tem as interações interfaciais, ou pontos de hidrogênio, que formam redes, estruturas tridimensionais. Então, se você aplica uma tensão, uma força maior do que essas forças intermoleculares ou interfásicas, você vai ter rompimento da estrutura e começa a fluir o material. Esse aqui, por exemplo, parece, mas não é, viu? Eu acho que parece, mas não é. Não? Você vê que não flui espontaneamente aqui. Está caindo em pedacinhos. Eu vou
Você sabe o que é isso? Eu achei que é esgoto. Hã? É esgoto não, né? Não, não é esgoto, não. Podia ser, né? Não é. Isso é um rejeito. Um rejeito. Bom, é um rejeito de uma mineração. Então é um lodo, né? Então, lodo é minério lá dentro, fino, partícula fina, em alta concentração. Você vê agora na imagem parada, cai lá e forma tipo anéis, né? Você vê que realmente não está escoando. Simultaneamente. Está indo pela pressão, né? Vai juntando e vai. Vai juntando por causa da gravidade, pela massa que está se juntando, vai espalhando lá. Mas espontaneamente, assim, não. Né? Então, esse é um grande problema para a indústria de mineração, né? São esses rejeitos, porque são milhares de metros cúbicos por hora que eles geram. Né? Então, esse rejeito ainda não tem matéria-prima valiosa, né? Ferro e outros metais, mas eles descartam, porque o processo normal não extrai. Eles têm um problema biológico, tem que armazenar. Aquele problema que deu em Minas, né, da barragem rompida, né, e toda que destruiu uma região inteira lá, tem a ver também com a geologia. Muito pesado, é líquido, é muito fluido. Ok, então esse tipo de comportamento, né, são fluidos plásticos ou fluidos com ponto de fluidez. Você vê aqui uma curva de fluxo, você vê a curva de fluxo nesse caso ela não sai do zero, né? Então não é tensão zero, você taxa zero aqui. Ela sai num valor X, né, finito aqui, mais ou menos perto de 9, né, isso aí. E aí sai e começa a fluir. Na curva de viscosidade, muitas vezes você não enxerga isso muito claro, né? Você vê que a viscosidade é muito alta no início e cai bastante depois mais moderada. É que eu falei antes, né? Outra coisa a gente enxerga melhor numa curva de escoamento, numa curva de tensão. Isso é chocolate, de novo, né? Por que tem um ponto de fluidez no chocolate? Quimicamente, porque tem manteiga de cacau. E a manteiga de cacau, ela forma e açúcar também, forma uma região medicinal. Pontos de fluidez, eu preciso empurrar um pouquinho. E esse ponto de fluidez ele ajuda em muitos processos, né, para fazer bombons, né, para preencher uma barra de chocolate, um nojo para a barra de chocolate, né, para parar o escoamento em algum momento, né, durante o processo. Mas não pode ser alto demais também. Aí tem suspensões de maltes, isso era um exemplo de uma indústria, né? Chegou uma suspensão de malte para a produção de whisky, e nova, uma fábrica, e aí deu problema na bomba, né? Rompeu a bomba. Aí a gente fez uma análise ideológica e você vê aqui, esse é o lote novo, tensão, curva de escoamento. E se você extrapolar essa curva para lá, aquele ponto de fluidez, que significa a força que eu preciso para fazer a fluida, né, iniciar o fluxo, era bem mais alta do que o lote normal, que é esse. Né? Então, uns 20% de diferença, se você botar isso em números aqui, e eles estavam trabalhando na capacidade, no limite da capacidade da bomba, então o novo aí foi mais rígido, teve um ponto maior, realmente passou da capacidade da bomba que estragou. Isso aí é uma parte a gente vai
sobre esse ponto de fluidez e a estabilidade, né? Porque você correlaciona muito o ponto de fluidez com a estabilidade, uma impulsão, uma suspensão. Por essa razão, né? Porque a tensão de cisalhamento, ou de cisalhamento, ela se relaciona com o raio das partículas, no caso de uma suspensão, gera a constante de gravidade, diferença de densidade do sólido e do líquido, e aí o fator. Então, se você tem um produto que tem um ponto de fluidez, né, aquela tensão crítica que seria tal zero, seria a tensão crítica, se o produto tem uma tensão crítica maior do que a tensão aplicada, não acontece nada, fica estável. Mas se você aumenta a tensão, né, por cisalhamento, bombeamento, você começa a ter essa sedimentação. Outra, para inverter a situação, se a gravidade já é tensão suficiente para superar a tensão crítica do material, começa a sedimentar. Então, na formulação de alimentos, de cosméticos, de outras coisas, de tintas, quem falou das tintas, o meu sotaque ali de tintas. Como se fala aqui? O sotaque estava mais no carioca, dependendo do jeito que estava falando. Sotaque carioca. Ninguém me falou ainda que tem sotaque carioca. Foi Ismael. Mas eu vou perceber. Foi Ismael que falou lá na Copa. Eu posso ser contaminado porque eu tenho colegas cariocas, sotaque qualquer coisa. Agora eu estou meio magoado aqui. Aí você pode fazer um trabalho sistemático em emulsões, por exemplo, e aí a viscosidade em função da tensão, né? Então, aí você vê que aumentando a tensão em algum momento você destrói, né? Quebra a estrutura, a viscosidade cai. Se você faz isso numa emulsão, né, no primeiro dia, depois de uma semana, depois acompanha essa emulsão ao longo do tempo, e você não vê uma variação dessa tensão crítica, né, onde você quebra a estrutura, você tem uma emulsão estável, né, o potencial dela é muito bom, vamos dizer assim, sem ainda considerar toda a parte bioquímica, microbiológica e tudo mais. No caso de uma emulsão não estável, né, ela vai mudar. Nas primeiras semanas ela vai... Tem muitos processos acontecendo na emulsão, né? Envelhecimento, né? O amadurecimento de ossos, fluorescência, um monte de coisa. Então, no caso de uma emulsão não estável, você vai perceber que o ponto, a tensão crítica vai mudar, vai aumentar provavelmente até cair ao longo do tempo. Então, outra coisa que a gente também consegue ver é a energia produzida para fazer a mistura. Então, se eu preparo uma emulsão com uma energia muito alta, provavelmente, certamente, a tensão crítica vai ser maior do que uma emulsão preparada com menos energia. Né? Isso por quê? Porque a distribuição de tamanho das gotas, né, na emulsão vai ser menor, né? O tamanho das gotas vai ser menor. Então, eu tenho mais interface. Mais interface significa que normalmente
tem outras correlações, né? Ponto de fluidez, textura, aí você tem yield stress e a deformação angular. Mas isso aí já é um tema para discutir numa segunda fase, um seminário maior, né? O importante é que existem correlações ponto de fluidez, tensão crítica com textura também. Bolhas de ar também, você pode encaixar isso na textura. Bom, na verdade, uma parte do tempo já mencionamos, acabamos de mencionar, né, essa coisa de envelhecimento, né, de emoções, mas você também pode observar em produtos como géis, como emoções, que a viscosidade muda simplesmente com o tempo. Você começa a cisalhar a uma velocidade constante, taxa constante, e a viscosidade cai, né, ao longo do tempo. Então, durante o cisalhamento, aí você para de cisalhar, espera alguns minutos e começa de novo. Aí você vai ver, opa, a viscosidade subiu de novo e aí vem caindo de novo. Então, tem o cisalhamento, ele destrói, ele desfaz a estrutura, e se você para com o cisalhamento, a estrutura se recupera. Esse efeito é chamado tixotropia e é um efeito de tempo, não é um efeito de variação de taxa de cisalhamento, é um efeito de tempo de cisalhamento, e você normalmente acha tixotropia em sistemas que contêm algum agente químico, né, ou físico que consegue formar aglomerados, né, e redes.